Hoje tem Fla-Flu com casa cheia pelo Campeonato Carioca, esse é o assunto. Só que Fla-Flu não vai ser no Rio, você tá ligado, né? Vai ser no Pacaembu, em São Paulo. Terra onde os dois times, aliás, viveram muitos momentos felizes, hein? São Paulo da Garoa com uma atmosfera de Rio 40 graus. Rio 40 graus. Cidade maravilhosa. Rio 40 graus. As duas principais metrópoles do Brasil vão se encontrar aqui, no Estádio Paulo Machado de Carvalho. Isso mesmo, o Pacaembu receberá um Fla-Flu. Um jogo do Campeonato Carioca em São Paulo significa estádio vazio? Sem chance. Essas são as filas ainda na quinta-feira, em busca dos ingressos para o Clássico. Gente que vive em São Paulo, mas que deixou o coração no Rio de Janeiro. Se tiver basquete, a gente está lá, porrinha, a gente está lá, dominó, a gente está lá, Copa Júnior, a gente está lá, né? Como foi o caso da Copinha São Paulo. E quando é profissional, pode ser o jogo que for, a gente vai sempre estar com o Flamengo onde ele estiver. É um dos nossos lemas, né? Existem torcidas dos dois times com sede na capital paulista, a Fla-Sampa e a Sampa-Flu. Mas quando tem tricolores e flamenguistas no mesmo bar, é claro que as provocações não vão faltar. Tudo numa boa, com espírito esportivo. A gente pode ser rival, adversário nunca, inimigo nunca. O Flamengo é campeão! Os rubro-negros podem se gabar de terem comemorado no próprio Pacaembu o primeiro título do Flamengo este ano, a Copa São Paulo de Juniores, em cima do Corinthians. Eles sabem que é na arquibancada que a paixão explode. Sempre que Flamengo e Fluminense jogam aqui em São Paulo, os cariocas que vivem na cidade ficam aqui, nesse cantinho do estádio, destinado à torcida dos visitantes. Hoje eles vão praticamente dividir o Pacaembu. O Fla-Flu paulistano vai dar oportunidade a quem vive na cidade matar saudades de um dos maiores clássicos do Brasil. Aqui nas cadeiras, por exemplo, as torcidas vão ficar juntas. O fato de estar longe do Rio, eu acho que ajuda a criar um clima de amizade entre as torcidas. Porque, na verdade, é tudo uma mesma família, né? O Flamengo nasceu do Fluminense, então tem sempre aquele charme a mais no Fla-Flu. A gente chama ele de nossos filhos bastardos. Eles devolvem a provocação dizendo que eles têm hegemonia de título em cima da gente, mas no final o importante é sempre o clima de amizade. Vai ser o clássico mais charmoso do país, no estádio mais charmoso do país. Só quem vai viver isso vai poder contar mais pra frente, vai saber exatamente o que é ser mandante aqui em São Paulo. Mas sabia que a história registra outro clássico carioca na casa mais paulistana do futebol? Em 1942, Flamengo e Fluminense empataram por 0-0. O primeiro Fla-Flu da história longe do Rio de Janeiro. Foram 74 anos de espera para outro Fla-Flu paulista. E por isso, estes torcedores sabem que será uma chance única. Mas eles já tiveram a oportunidade de ver em São Paulo grandes jogos e gols que não saem da memória. O elástico de Romário pelo Flamengo contra o volante Amaral do Corinthians no próprio Pacaembu. Rogério Ceni comemorava mais um belo gol de falta contra o Fluminense. Roger se aproveitou e quase do meio de campo fez um golaço no Morumbi. Rogério foi lá, fez um golaço também de falta, foi comemorar com a torcida, esqueceu de vir guardar o gol dele, eu fui feliz, consegui acertar um bom chute. Em 1984, uma lembrança ainda melhor para os tricolores. Vitória sobre o Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro. Gols de Assis e Tato. Ao meu entender, foi o melhor jogo que o Fluminense fez em 1984. Apesar de ter ganho o título do Campeonato Brasileiro, mas taticamente foi perfeito. Tudo que o professor Parreira pediu para a gente naquele jogo foi cumprido à risca e nós conseguimos uma vitória maravilhosa. Os rubro-negros lembram com carinho da vitória sobre o Corinthians pela Libertadores no Pacaembu. O confronto que foi interrompido ficou na memória como o jogo das garrafadas. O problema não era com a gente, o problema era com os jogadores da equipe do Corinthians. Tanto que eles passavam pelo nosso lado, mas sem nenhum problema com a gente. Outro grande jogo em São Paulo foi em 2001. O Fluminense visitou o Palmeiras e, de virada, aplicou uma goleada histórica. 6-2. Magno Alves, que vai estar em campo hoje, fez 2.
Uma virada, creio que histórica, né? Porque 6-2 diante de um Palmeiras, no Parque Antártica, enfim. São boas lembranças, mas faz um tempinho, hein? A Copa Mercosul de 1999 não vai ser esquecida pelos rubro-negros de São Paulo. O empate com Palmeiras no Palestra Itália foi o suficiente para comemorar o título. 3-3. Caio, ele mesmo, nosso Caio Ribeiro, fez um dos gols. Um título é o que escreve o teu nome na história do clube, é o que dá alegria para o seu torcedor. A gente sabia que a gente tinha condições, mesmo fora de casa, de fazermos uma grande partida. E acabou dando tudo certo. Hoje tem mais um jogo que vai ficar na memória da Fla Sampa e da Sampa Flu. Então a gente fica muito satisfeito de poder receber o Flamengo aqui, não como visitante, mas como mandante, que aqui também é a casa do Flamengo. O Fla-Flu já diz isso, vai ser um espetáculo e creio que a gente venha contribuir para isso dentro de campo.